Adivinha o filme? Um drama sobre a ascensão de uma pessoa envolvida com a música, que quer dar certo seguindo o seu dom, o seu talento e que consegue chegar lá, mas que tem um parceiro tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, ou uma parceira que adoece, e esse drama que ele tem ou ela tem com essa pessoa acaba sendo um drama que nem a fama nem o dinheiro vão conseguir ajudá-lo ou ajudá-la a vencer. Se você pensou em Nasce uma Estrela, que é uma história que já foi adaptada 1 milhão de vezes para o cinema, mas que teve a sua última e hoje em dia mais famosa adaptação alguns anos atrás, dirigida pelo Bradley Cooper e estrelada por ele e pela Lady Gaga, você tá certo, porque essa descrição se encaixa, né? Cabe para falar de Nasce uma Estrela, mas também cabe para falar do filme que eu vou comentar hoje, que é O Maestro, que é o segundo filme, não coincidentemente, do Bradley Cooper como diretor. E ele também estrela esse filme agora como protagonista. É um filme que conta a história real do maestro e também compositor Leonard Bernstein. E esse é um filme que faz algo legal. O roteiro, que é escrito pelo Bradley Cooper e também pelo Josh Singer, que tem créditos em roteiros como de O Primeiro Homem e também de Spotlight, eles fazem algo que eu considero importante e essencial para qualquer cinebiografia contemporânea, que é escolher um recorte da vida do protagonista, e aqui no caso eles escolhem 2 recortes específicos e focar a narrativa nesses recortes, ao invés de tentar fazer o que se fazia antes, né, que é contar a história inteira, a epopeia de vida do protagonista em um filme de 2 horas e tentar ficar pulando de um evento importante pro outro. Nesse caso aqui, esses 2 blocos de narrativa, essas 2 linhas narrativas, são a primeira, quando o protagonista ainda é jovem, ainda está buscando a fama, e depois já quando ele é um maestro, como eu falei, né, e compositor consagrado, e a gente vê ali como que é a vida dele, o círculo social e como que ele lida com a carreira e também com o casamento. Tem todo aquele drama dele ser bissexual ou homossexual, não tenho certeza, e ele mantém um casamento com uma mulher que é vivida pela Carey Mulligan, e todos esses dramas pessoais de relacionamentos em relação à sexualidade são o que vai ser o principal motivo de existir da segunda parte desse segundo recorte feito pelo roteiro. O problema, na minha opinião, é que essa abordagem da narrativa do roteiro, né, que é uma abordagem muito mais naturalista e observacional, né, então o filme ele não foca nos grandes momentos da vida e da carreira do protagonista, ele foca no dia a dia, no banal, na micro-história, né, no prosaico de uma festa com os amigos, de um lanche com a filha, uma conversa com a filha no quintal de casa, é nessa micro-história, nessa banalidade do dia a dia, na trivialidade da vida, que o roteiro foca. Mas como diretor atrás das câmeras, o Bradley Cooper opta por uma linguagem, por uma estética que é muito escandalosa, que é muito histriônica, que tenta muito chamar a atenção para si mesmo, para a linguagem, e isso, como eu falei, não casa com a abordagem da história. Esses 2 blocos, né, que são o da carreira no início, né, do protagonista, e depois dele já consolidado, são diferenciadas pelo Bradley Cooper e pelo diretor de fotografia, que é o Matthew Libatic, usando uma estratégia que é comum, né? Funciona, mas não é nada revolucionário, que é de filmar o início da carreira dele em preto e branco, né, para dar um aspecto mais de passado, e depois o que acontece já com ele consagrado, que não é presente, né, mas pro filme, digamos que é o presente, em colorido. E o problema é que, principalmente na fase passada, esse preto e branco utilizado pelo Bradley Cooper e pelo Matthew Libatic é um preto e branco bastante expressivo, marcado, né, com bastante contraste entre o preto e o branco, que chega a parecer expressionista em alguns momentos, com os jogos de luz e sombras que ele faz, e também as transições que ele faz junto com a montadora do filme para saltar de uma cena para outra. Então o personagem passa na frente da câmera, né, e passa por, sei lá, um fundo preto, e aí ele já sai em outro momento, em outro lugar, fazendo uma transição como se fosse um raccord ali. São efeitos, é uma abordagem estética tão sofisticada e tão pomposa que, como eu falei, não casa com a abordagem do roteiro. E em alguns momentos, e eu vou usar aqui o exemplo da primeira cena, do primeiro plano do filme já, dá pra gente ver que o Bradley Cooper tá querendo tanto chamar atenção pra si, né? Tá querendo tanto mostrar, olha como eu sei dirigir, que me fez pensar
que como o Nasce Uma Estrela, que é o primeiro filme que ele dirigiu, recebeu muita atenção na temporada de premiações, mas ele como diretor acabou não sendo indicado ao Oscar, por exemplo, agora ele tá querendo mostrar, tá bom, então aquele filme era mais naturalista, agora eu vou mostrar pra vocês como eu sei dirigir, e isso acaba sendo contraproducente porque o que chama mais atenção é a linguagem, e muitas vezes essa linguagem que ele usa, né, mais sofisticada, mais pomposa e mais expressiva, não tem muito sentido de existir. Na primeira cena, no primeiro plano do filme, como eu falei pra vocês, ele tá saindo da cama, tem um outro rapaz ali na cama, então rapidamente a gente já vê ali, né, algo sobre a sexualidade dele, mas essa câmera vai sair, vai se afastar do protagonista, através de um traveling com grua, né? Então vai subir, vai... Sabe quando a cena passa de um cômodo pro outro e a gente vê ele atravessando, né? Vê a parede no meio. E aí esse plano sem cortes vai até um palco que tá vazio, com uma audiência vazia, meio que querendo demonstrar, talvez, né? Olha só, esse cara ainda está com o palco da vida e da carreira dele vazios, mas esse palco vai se encher, enfim. Mas aí esse plano sem cortes volta, faz todo o caminho de volta e volta a focar o protagonista, que é uma movimentação de câmera, que é uma, como que eu posso dizer, uma estratégia narrativa de filmar a cena dessa maneira, que não é nada naturalista, que, como eu falei, né, é a abordagem que o roteiro decide usar. E durante o filme inteiro, né, a gente também precisa falar, no caso de uma biografia como essa, né, de um drama que também é um estudo de personagens, das atuações. O Bradley Cooper se envolveu recentemente numa polêmica, né, numa controvérsia em relação à prótese que ele usa no nariz, né, que a equipe de maquiagem usa no nariz dele, que seria, né, de acordo com o que muita gente tem dito, uma espécie de blackface, mas que poderia ser chamada de Jewish face, ou de Jew face, porque esse nariz, que é o nariz, obviamente, que é usado para fazer com que ele fique mais parecido com o Leonard Bernstein, seria uma caracterização para torná-lo mais judeu, né? E eu não acho que seja um problema, eu acho que em filmes como esse é inevitável que parte da composição do personagem seja realmente de imitação, ainda mais que é um cara que a gente tem um monte de registro histórico, tem vídeo no YouTube, você pode comparar para ver se a atuação do ator, do Bradley Cooper, no caso, combina, realmente faz a gente lembrar do biografado, então eu acho que isso faz parte. Mas eu acredito que o Bradley Cooper, que é um cara carismático, que é um cara que tem um sorrisão, né? Ele é um ator que costuma ter bastante carisma em cena, é um ator simpático, é um ator talentoso, ele consegue imitar alguns maneirismos ali do Leonard Bernstein, mas eu acredito que ele tá também no modo overacting, ele também tá querendo chamar atenção para a atuação dele, né? Eu acredito, eu até anotei isso quando eu tava assistindo ao filme, que entre o Nasce Uma Estrela e o Maestro, ele assistiu Tar, e ele gostou tanto do filme que ele começou a achar que talvez ele fosse o Todd Field e a Cate Blanchett ao mesmo tempo, mas ele não é nenhum dos dois. Por mais que quando o personagem dele esteja conduzindo a orquestra ali, ele consiga imprimir energia e trejeitos excêntricos, como fazia a Cate Blanchett em Tar, que aí ela estava criando uma personagem do zero, né? Não era uma personagem baseada na vida real. Eu acho que aqui dá pra ver, dá pra sentir o Bradley Cooper forçando as expressões, os trejeitos, realmente para atrair atenção de premiação, né? A atuação dele também é um Oscar bait. O que não dá pra dizer da maquiagem. Eu não sou um especialista em Oscar, não é o que eu mais gosto de comentar nas críticas, falar de premiação e tal. Mas se tem uma categoria, não só pro Oscar, mas para todas as outras premiações agora do final do ano, em que Maestro merece não só ser indicado, mas também ganhar prêmios, é na maquiagem, porque é óbvio que principalmente na segunda parte do filme, quando o Bradley Cooper tá vivendo o protagonista mais velho e a gente vê que tem prótese, que tem massa, que tem maquiagem para tornar a pele dele mais enrugada, tem manchas senis, é óbvio que tem toda uma textura, toda uma estética de uma pessoa muito mais velha que o Bradley Cooper, e ele consegue falar, movimentar o rosto, né, os lábios, de uma maneira muito flexível, né, que muitas vezes quando tem uma maquiagem pesada não é possível. E esse é um filme que abusa dos close-ups nessa fase do filme, né, pra mostrar o Bradley Cooper falando ali, o protagonista, né, o Leonard Bernstein, falando, fumando, conversando, rindo. A gente vê inclusive a boca dele abrindo, fechando, e a gente não consegue identificar onde que é maquiagem, onde acaba a maquiagem, o que é rosto dele, o que não é. Então é um trabalho
bastante competente, mas como eu falei, que serve para uma atuação que é Oscar bait, e essa casadinha, né, de uma interpretação Oscar bait com um bom trabalho de maquiagem, ou um trabalho de maquiagem de altíssima qualidade, costuma chamar a atenção dos votantes das premiações, e o Bradley Cooper sabe disso. É claro que a Carey Mulligan também tem uma atuação Oscar bait, porque ela passa por uma transformação causada por uma doença. Isso é, obviamente, intrinsecamente uma atuação que faz as pessoas prestarem atenção e considerarem pelo menos ela para premiações, mas no final das contas, nenhum dos dois são personagens que a gente acaba o filme conhecendo direito, né? Você conhece o básico sobre eles, você sabe que no começo da carreira o Leonard Bernstein era um cara ambicioso, queria dar certo. Depois você percebe, ele é um cara bastante sociável, ele tem um círculo de amizades muito grande, ele é um cara simpático. A mulher dele, vivida pela Carey Mulligan, dá bastante suporte, é compreensiva, mas ela tem um pouco de ciúme, ela tem esse conflito, né, de lidar com a sexualidade do marido e ao mesmo tempo ser compreensiva e apoiar ele na vida e na carreira, enfim. Mas é isso, a gente não entende com profundidade quem são essas pessoas e muito menos os coadjuvantes, né? Porque tem vários coadjuvantes que entram e saem da tela. Esse é um filme de muitos personagens, então tem os filhos do casal principal, principalmente a mais velha, vivida pela Maya Hawke, que é uma boa atriz, é uma atriz simpática, né? Filha do Ethan Hawke e da Uma Thurman, como não seria uma boa atriz? E tem até momentos em que parece que o filme está tentando colocar um drama ali em algumas conversas que ela tem com o pai, mas a gente não sabe quem ela é, não tem nada que a gente consiga tirar dessas conversas, dessas interações, assim como outra personagem coadjuvante que é bastante importante, que é a irmã do protagonista, vivida pela maravilhosa Sarah Silverman, que é uma ótima comediante, uma ótima atriz, mas que tem uma personagem também que a gente não sabe a que veio. Então é um filme que, como drama, como estudo de personagem, como um filme de, como eu falei, né, cinebiografia, ele acaba falhando naquilo que ele mais precisaria fazer, e que se ele fizesse bem feito, que era apresentar um personagem complexo, como faz o Tar, por exemplo, a gente até relevaria o fato do Bradley Cooper estar tentando tanto chamar a atenção das premiações e mostrar tanto que ele sabe dirigir, porque a gente sabe que ele sabe, inclusive fazer isso de uma maneira muito mais sutil, como ele fez em Nasce uma Estrela, alguns anos atrás. Eu acho que é basicamente isso, não é um filme do qual eu fiquei muito fã, apesar de ter alguns aspectos interessantes, como a belíssima maquiagem, mas eu acho que isso não é o suficiente, né? Eu quero que vocês venham aqui dizer se vocês assistirem ao filme, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. E claro, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!